Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre dois fundos imobiliários base 10 de papel da Valora, que é o VGHF11 e o VG11, que tem aí uma coisa bem comum, que é a exposição, que eu acho que é um ponto de atenção que pouca gente comenta e eu acho bastante relevante trazer aqui para vocês. Às vezes o investidor acha que comprando códigos diferentes na bolsa vai estar diversificando seu portfólio e nem sempre é bem assim que as coisas acontecem. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática essa informação dentro do relatório gerencial. Antes, eu quero lembrar para vocês que isso não é de maneira nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção. Não é porque eu estou dizendo aqui que essa parte da exposição eu não acho vantagem, que isso é razão para você vender. Analise, concorde ou discorde comigo nos comentários, que eu vou agradecer bastante. E se o vídeo for útil, não se esquece do like aí, que é importante demais para o crescimento do canal. Bom, dito aí os avisos de pedidos, vamos aqui para as informações. Eu quero iniciar aqui pelo VG11 Valora CRI CDI. Como você sabe, é um fundo aqui focado em CRI mesmo. A carteira dele aí é 100% CRI, 100% CDI. É um fundo para ganhar com esse indexador. Como a gente tem uma expectativa de juros mais altos para esse ano de 2025, é um ativo que tem sim a possibilidade de melhorar bem o provento aí nos próximos meses. Inclusive, essa é a minha expectativa. Eu já fiz até alguns vídeos aqui no canal recentemente colocando fundos imobiliários que podem subir provento com essa melhora da Selic, e o VG com certeza é um desses aí que tem dentro da lista. Só que dentre as movimentações ou dentre as informações que a gente tem dentro aqui do relatório, pessoal, eu quero destacar essa parte aqui para vocês. Movimentações que ocorreram aqui durante esse último mês. Novos ativos dentro do portfólio, foram quase 200 milhões de reais em movimentações, 13 operações distintas, todas aí, como eu falei, indexado a CDI, e dentre essas movimentações a gente tem essa aqui, Crielvo, 79 é um S, cupom CDI mais 3% ao ano, com investimento de 15 milhões de reais. Olhando assim, parece uma operação tranquila. 15 milhões de reais para fundo aí que tem um patrimônio bilionário, não é nada de muito relevante. Só que quando você vem aqui para dentro do portfólio dele, carteira de ativos, aí você começa a ver um pouco desse ponto de atenção. Nós temos aqui o primeiro CRI da carteira dele, sendo a Elbo, 5,69% do portfólio, CDI mais 3%, pagamento mensal, um duration até curto, vencimento ali já em 2028. E uma coisa importante que vale aqui comentar também, especialmente para quem está iniciando, quando você for abrir um relatório gerencial que for ver as informações, cuidado para você não olhar apenas o primeiro CRI ali com a maior exposição. Verifica se não tem CRI do mesmo devedor, que às vezes as pessoas acabam passando essa parte sem prestar muita atenção. Olha ali o primeiro CRI, tem 4%, 6% do portfólio, está ok, mas às vezes tem CRI repetido. Como é o caso aqui, por exemplo, da Elbo, que a gente tem aqui 5,69. Olhando essa operação, pelo menos eu acho bem tranquilo aí 5,69. Só que a gente tem aqui no terceiro CRI, Elbo, mais uma vez. Veja que é uma empresa que não tem rating, é uma empresa, inclusive, listada na Bolsa, HBO3, se você quiser pesquisar aí a situação financeira da empresa, ver se vale a pena investir ou não. É uma empresa que, inclusive, olhando o valuation hoje, é bem descontado pelo segmento de construção hoje, com esses juros mais altos, ser um pouco mais pressionada, mas a gente tem aqui a empresa sem rating. Terceiro ativo da carteira, mais 75 milhões alocado, equivalente a 5,35% do portfólio. Então, nós já temos 5,69, 5,35%, quarto CRI da carteira dele, Crielbo, segmento residencial, mais 72 milhões de reais, 5,16%, CDI mais 3%. Aqui a gente vê vencimentos diferentes. O primeiro tem vencimento em 2028, o terceiro, ou melhor, o segundo aqui da Elbo, tem vencimento já ano que vem, 27 de novembro do ano que vem, uma duration aí curto, bem curta, e o terceiro aqui com 5,16%, duration ali em 2027. Então, nós já temos aqui um pouco mais de 15% do portfólio na Elbo, e quando a gente olha aqui um pouco mais para baixo, mais um CRI da Elbo, 15 milhões de reais, 1,2% do portfólio, CDI mais 3%, também com duration em 2026. Então, nós temos aí no portfólio, para arredondar o número, um pouco mais ali do que 15% da carteira dele. Olhando essa informação, pessoal, até tem um outro CRI aqui, Elbo, para baixo, mais 1,07. Então, a gente tem ali 15, 17, 18%. Vamos arredondar para o 15 meses, fica bem mais prático. Você tem uma exposição, na minha opinião, eu já acho um pouco salgado. Eu não gosto muito da ideia de ter muito do portfólio no mesmo devedor, porque eu tenho aquela preocupação que eu vi em 2023, que foi muito ativo tendo problema de inadimplência.
Eu cheguei, citei há pouco, né, que a gente tem ali uma expectativa para esse ano de 25, e até se a gente olha na curva de juros, o mercado falando que os juros no Brasil vai ser alto por muito, mas muito tempo devido à situação fiscal, que eu acho que todo mundo já ouviu algum vídeo no YouTube aí falando e conhece muito bem no jornal, nos jornais as informações em relação à situação fiscal do Brasil. Então, se a gente tem um juros mais alto por mais tempo, para a empresa do segmento de construção acaba sendo um pouco mais apertado, logo o fundo imobiliário tem esse ponto de atenção. Quando você tem uma representação grande dentro da carteira, isso acaba aumentando um pouco mais o risco, como é o caso aqui na minha interpretação, e eu volto a dizer, deixem nos comentários aí se vocês concordam ou discordam de mim no quesito aí ter 15% ou um pouco mais de 15% no mesmo devedor, que eu acho que é um pouco arriscado essa estratégia, embora seja uma boa rentabilidade, você ter CDI mais 3, imagina que a Selic deve ir a 15, pode ser que quando você assista o vídeo, a Selic já tenha atingido esse nível, mais 3% de juros. É muita coisa para você que está recebendo dividendo, mas imagine para a empresa pagar tudo isso. E a Elbo é uma empresa até um pouco alavancada. Então aqui no VG11 vocês conseguiram ver o ponto que eu estou colocando de atenção de ter ali um pouco mais de 15% do patrimônio dele alocado no mesmo devedor. E aonde entra o VGHF nessa história toda, já que eu mostrei no início do vídeo, 2 fundos da Valora, 2 fundos de papel, 2 fundos base 10, mas com riscos similares. E aqui eu separei o relatório gerencial para mostrar para vocês que a gestão fez aí uma movimentação recentemente. Como vocês sabem, é um fundo que tem aí não só CRI dentro da carteira, mas fundo imobiliário, tem ação, tem SPE, é um multi-estratégia, é um hedge fund, aqui já é uma estratégia um pouco diferenciada, embora hoje ele tem quase que metade do portfólio em fundo imobiliário e a outra metade em CRI. Nós temos aqui no primeiro ativo do seu portfólio, quem? Elbo. 4,65% da sua carteira, CDI mais 3, duration ali, estratégia renda, duration de 3 anos, vencimento 2029. Além desse primeiro CRI aqui de 4,65, que foi a aquisição de 65 milhões de reais que eles fizeram aí recentemente, venderam vários CRIs para comprar esse CRI aqui da Elbo. A gente tem aqui mais para baixo mais um Crielbo com 1,43% do portfólio. Aqui mais para baixo um outro Crielbo com 0,97%. Aqui mais para baixo um outro Crielbo com 0,63%. E aqui mais para baixo a gente tem um outro CRI. Se você somar todos esses CRIs aqui do VGHF na Elbo, ela tem uma exposição de 8%. Que aqui eu já acho uma exposição tranquila, 8% do portfólio, embora eu acho que eles poderiam ter menos, até por uma estratégia hedge fund ser mais diversificado, eu acharia mais vantagem eles não terem tanto. Até quando eles tinham 4,5%, 5%, eu achava uma boa, por ser uma taxa interessante, só que eles adicionaram recentemente esses 65 milhões na Elba, que para mim já ficou um pouquinho mais salgado, 8%. E aí eu venho para a parte principal aqui do vídeo, que é o quê? Cuidado, porque talvez você pode achar que comprando o VGHF e comprando o VG, você está diversificando seu portfólio. E, na realidade, você está tomando um risco Elbo, 15% em um, 10% em outro para arredondar o número. Então, perceba que se, por exemplo, e vou exagerar na conta só para vocês meditarem nisso. Eu não estou dizendo que a Elbo vai dar problema, que o VG11, VGHF vai ter problema com isso. O que eu estou passando para vocês é no sentido investidor, a necessidade que a gente precisa ter como pequeno investidor de diversificar bem nosso portfólio. E eu vou mostrar, inclusive, aqui nos dois, esse risco que você tem de ter o mesmo devedor em fundos diferentes e você não olhar essa parte. E como você tem aqui 15% em um, 10% outro, imagina que, vamos exagerar, que a Elvor dá um problema de inadimplência. Olha a pancada que você vai tomar em 2 fundos imobiliários. Você tem código diferente na sua carteira, mas o problema é o mesmo devedor. Então, só para vocês entenderem que nem sempre comprar fundos de código, você comprar código diferente na B3, você colocar ali no seu home broker um código de fundo imobiliário, que isso está dizendo que você está bem diversificado. Um exemplo clássico que a gente teve na nossa bolsa, que eu vi muita gente, inclusive comentando aqui no canal, que perdeu muito dinheiro, foi comprava HCTR, Deva, Versalhes e Tord, achando que estava diversificando seu portfólio, porque eram códigos diferentes, gestoras diferentes e teses teoricamente diferentes, mas os devedores eram basicamente os mesmos. Quando houve o problema da Gramado Pax, a gente tomou ali a pancada de todos eles estarem caindo. E eu volto a repetir, não é que eu estou dizendo que a Elbo vai ter problema, que o VGHF ou o VG vai ter problema. O que eu estou dizendo é cuidado para você não comprar muito de fundos imobiliários, de códigos diferentes, achando que isso é diversificação. Analise
analisa a carteira de cada um deles para ver se você não tem o mesmo tipo de risco ali dentro de portfólios diferentes, como é o caso aqui que eu estou citando da Elba, que são os principais devedores dentro desses dois fundos imobiliários. E até no caso aqui do VGHF e do VG, a gente tem esse exemplo. Aqui na parte do comentário gestor, por exemplo, a gente tem essa parte aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. O CRI Guaicurus, que representava 0,8% dos ativos, deixou de existir e atualmente o fundo passou a deter participação direta em 2 terrenos na cidade de São Paulo. Isso aqui é dentro do relatório gerencial do VGHF. Vamos aqui para dentro do relatório gerencial agora do VG11, também aqui no comentário do gestor. Olha o que eles colocam aqui. O CRI Guaicurus, que representava 1% dos ativos do fundo, deixou de existir. Atualmente, o fundo passou a deter participação direta em 2 terrenos na cidade de São Paulo. Veja que tanto o VGHF quanto o VG11 tomou a pancada da inadimplência desse devedor aqui. Representava pouco, 1% do portfólio. Mas quem tinha VGHF e VG teoricamente, tomou a pancada de 1% em cada um deles. Então, perceba como você ter código diferente não te dá a garantia de você estar bem diversificado. É por isso que sempre ter teses diferentes, gestoras talvez diferentes, pode ser uma boa por essa parte. Não estou dizendo aqui que não vale a pena ter VGHF, ou que não vale a pena ter VG, ou não vale ter apenas dois. O que eu acho que o investidor pode fazer, por exemplo, se você tem R$ 1.000 para investir, em cada fundo imobiliário, você pode escolher o VG ou o VGHF, adicionar na carteira. Eu gosto das duas teses. Então, em vez de você ter R$ 2.000 nos dois, você coloca R$ 500 em cada um, fica 1.000, é a mesma exposição que você tinha ali, já que você tem alguns devedores aí similares. Perceba que, no caso aqui, eu estou trazendo para vocês a Elba, que tem os mesmos portfólios, que representa ali 15% e 10% cada um mais ou menos, e eu tenho aqui o CRI Guaicurus, que já deu problema, que inclusive executaram garantia e logo mais já vai ter o dinheiro de volta para o fundo aqui. Mas os dois tomaram a pancada do Guaicurus, que é mais ou menos 1% do portfólio. Então vocês podem ver, pelo menos na minha interpretação, que a ideia de você ter fundos diferentes não te dá a garantia de ter uma diversificação no portfólio. Eu estou utilizando aqui o exemplo do VGHF e do VG, pelas movimentações que eles fizeram recentemente aí de aumento na Elbo, acho que serve aí de exemplo para mostrar para vocês a ideia da necessidade da gente acompanhar os relatórios e entender um pouco mais aí o que ele tem de representação em cada devedor, para ver se de fato a gente está diversificando bem a nossa carteira. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a ideia do vídeo aí. Eu volto a dizer, eu não estou falando que o VGHF é ruim ou que o VG é ruim, mas mostrando a ideia da exposição, para você, investidor, monitorar essa parte de exposição em qualquer fundo que você investir, para ver se não tem mesmos devedores repetidos ali, que você vai estar tomando riscos, o mesmo risco em código diferente da bolsa, em código diferente do seu home broker. Então, analisa essa parte aí dentro de cada carteira. E agora eu queria saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês acham que de fato tem fundamento isso, vale a pena investir nos dois? Como é que vocês veem essa estratégia aí de tomar cuidado nessa parte de exposição? E eu quero fechar aqui o conteúdo fazendo um convite especial, já que todos nós somos investidores de renda variável. Eu quero convidar você a conhecer o app Grana. O app Grana é um app recomendado pela própria B3, pela própria Bolsa de Valores. Inclusive, ela é uma das investidoras do app Grana, que é voltada para investidor de renda variável na parte de imposto de renda, além de outros benefícios, como investimento com IA, acompanhamento da sua carteira, alguns detalhes que eles deixam ali de otimização. Você tem aqui duas coisas bem interessantes, que é DAF, já que o investidor de renda variável, especialmente focando aqui para fundo imobiliário, se você vende com ganho de capital, você precisa emitir o DAF, calcular quanto é que de fato você tem que pagar e fazer o pagamento. No App Grana, ele vai te dar essa tranquilidade o ano inteiro. Tudo que você tiver em relação a imposto de renda variável, seja ações, fundos imobiliários, fiagro, day trade, swing trade, tudo isso vocês vão ter essa tranquilidade dentro do app Grana. Eles vão calcular se tem imposto para pagar e quanto tem para pagar. Te entrega o DAF, já que DAF é mensal, para você verificar isso aí. Te entrega o DAF pronto, você vai poder pagar via Pix ou cartão de crédito. Eles têm a parte de otimizador de R que eu acho bem interessante. Eles vão te dar ideias ali para você poder reduzir o seu imposto a pagar, caso você tenha naquele mês imposto para pagar. Vão te dar orientações para você não vender demais naquele mês ou vender algum ativo que tenha lucro ou prejuízo para compensar e, consequentemente, você não ter que pagar imposto. Então, o otimizador de R vai te ajudar bastante
a evitar pagar imposto e, se tiver que pagar, o Grana vai calcular e te dizer quanto que você tem que fazer. Além disso, a gente tem aí declaração de imposto de renda todo santo ano para fazer. Inclusive, pequenos investidores, dependendo do quanto que você movimente, ou se no caso você pagou um DAF, pelo menos a regra até agora é essa, se você pagou um DAF no ano, você é obrigado a declarar imposto de renda. Então, a declaração de imposto de renda, até para a gente, pequeno investidor, também é algo que a gente precisa monitorar. E dentro do app Grana, você também, nos planos Grana IR e Mais Grana, você tem aí essa tranquilidade. Os planos Grana IR e Mais Grana são planos anuais, que vão te dar essa parte aí do DAF o ano inteiro ali para ver se tem ou não para pagar. E o Grana IR te dá o relatório copia e cola para você ter o passo a passo ali para declarar seu imposto de renda. E o Mais Grana, inclusive é o plano que eu utilizo, ele vai te entregar o arquivo pronto, você não vai ter trabalho nenhum. Te entrega o arquivo pronto, você vai simplesmente colar ali dentro do programa da Receita Federal. Inclusive, eu separei o print para mostrar para vocês. Olha como é que está a minha tela lá do aplicativo. Seu acesso à declaração pré-preenchida grana já está garantido. No primeiro dia útil aí do período da declaração, eles me enviam um arquivo, eu colo ali dentro do programa da Receita Federal, resolvo meu problema em relação à declaração de imposto de renda na parte aí de renda variável. Então, faça esse convite, link está na descrição, comentário fixado, mas tem um ponto importante. Os planos, você tem a opção mensal ou anual. Na opção anual, você tem um desconto se utilizar meu cupom investidor, um desconto de 25%. Lá dentro do app você vai ver quanto vai custar cada coisa, mas só para adiantar para vocês que não é valor de outro mundo. O Grana IR, que te dá o passo a passo, custa ali em torno de R$ 180 para você pagar em 6 vezes sem juros, utilizando o cupom investidor. Não esquece isso. Além de você ter o desconto, você vai ajudar bastante aqui o canal utilizando esse cupom. E o Mais Grana vai ficar ali em torno de uns R$ 200, 200 e alguma coisa. Não é um valor assim de outro mundo. Isso para você ter o ano inteiro a tranquilidade para a parte aí de renda variável. Utilizando o meu cupom, vai ter esses 25% de desconto. Analisa aí se faz sentido, baixa o app, testa ali, faz importa os dados da B3 para dentro do app, que eles vão te informar se você tem DAF para pagar ou não. No momento que você faz o plano, contrata o plano, eles já vão te dar orientação ali se você tem DAF em atraso, como é que você vai fazer toda a parte de Receita da Receita Federal. Bom, pessoal, esses eram os detalhes que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.